Vamos lá, galera, mais um vídeo aqui, certo? Para tirar as dúvidas das pessoas quando procuram as escolas de kitesurf ou os instrutores de kitesurf. Elas pensam que aprender kitesurf é uma maneira muito simples, né? A qual elas conseguem ver ali o velejador indo para lá e para cá velejando, então elas pensam que de prontidão elas possam fazer o mesmo, né? Já saírem na prancha, já saírem velejando. Mas não acontece dessa forma, certo? O processo do kitesurf leva um tempo de mais ou menos 10, 15 horas. Isso vai depender muito do aluno, né? Vai depender muito do que o aluno já tem, né? Para agregar o kitesurf, né? Por exemplo, pessoas que vêm de alguns esportes que são mais ou menos parecidos, não digo similar, mas tem algumas peculiaridades, né? Como o wakeboard, né? Puxado, como até o próprio surf, e o sandboard, e o snowboard, enfim, esses esportes favorece sim na base, favorece sim na saída de prancha, né? Mas as pessoas pensam que é simplesmente muito fácil, cara, mas não é. O esporte kitesurf, ele é fácil quando você aprende de forma segura, com um instrutor capacitado, um instrutor que tem uma didática explicativa, né? Que seja eficiente. Então eu irei falar aqui de alguns passos, né, do kitesurf. Então uma pessoa que vai começar o kitesurf, primeiramente ela vai ter uma aula explicativa de como funciona o vento, da direção do vento, das várias direções do vento, porque há ventos que são perfeitos para iniciantes, há ventos que não é tão bom para iniciante, e há vento também que não é para velejar, ou seja, é um vento perigoso para colocar uma pipa no alto e sair velejando, certo? Então, essa explicação do vento é muito importante para saber para onde velejar. Então, o vento é o motor que faz com que o kitesurfista ganhe movimento, ganhe projeção, ganhe velocidade. Então, saber de onde o vento vem é saber para onde ir, certo? Então, primeira aula explicativa do vento. Segundo momento, vai se explicar como funciona as zonas de força e zona neutra do kite. Ou seja, zona de força é uma zona em que o kite se posiciona em relação ao vento, a qual o vento entra mais dentro do kite. A zona neutra é uma zona em que o vento ele corta o kite sem fazer pressão, a princípio sem dar um arrasto mais forte, certo? Então isso será passado na aula específica sobre zona de força e zona neutra, tranquilo? A partir do momento que você conhece zona de força e zona neutra, que nós chamamos de trabalhar, de entender o relógio, como funciona o relógio, ou seja, o arco imaginário a qual o kite voa, né? A partir daí é possível aprender como controlar o kite, como segurar na barra, como posicionar o teu corpo em relação ao kite, em relação ao vento, certo? Então, fazer o kite controle faz parte da primeira aula. No caso, se você for fazer uma aula, 2 horas de aula, você já consegue ter o kite controle, já fazer o manuseio do kite, aprender a posicionar o kite na janela do vento, né? Janela do vento é a zona de força. Então, aprendendo a movimentar o kite dentro da janela do vento no sentido de horas, como se fosse um relógio. Então, você vai aprender a ter o controle do kite e sentir um pouco ali o que o kite ele um pouco da tração do kite, entendeu? Então, nesse primeiro momento é tentar entender e controlar essa tração do kite, beleza? Segundo momento, depois do controle em terra, o controle vai ser em terra, né, ou perto da água, enfim, mas não dentro da água em si.
E esse controle, dependendo do nível do aluno, ele pode ser em pé, com base firme, ou pode ser sentado ali no chão, para a pessoa ficar mais tranquila, né? Para a pessoa ter mais segurança com o kite. Então vai depender da fase, entendeu? A fase em pé são pessoas que ficam um pouco mais nervosas, e pessoas que colocam muita pressão na mão. A fase em pé já são pessoas que conseguem ter um controle maior, e essa parte em pé vai fortificar também a base para favorecer lá na frente a saída de prancha, certo? Então, passou dessa fase do kite treino assim na água, na areia, né, em terra, nós iremos para os exercícios chamados de body drags. Na minha didática, eu costumo fazer 3 body drags, né? É o body drag de pressão, que é o power body drag, que é o body drag em que o aluno ele consiste em dar pressão um pouco na barra para sentir o que o kite ele pode proporcionar no sentido de arrasto, certo? Então esse body drag de pressão, ele tem um objetivo de sentir o arrasto, sentir a força do kite. Então o aluno vai ter a oportunidade de puxar um pouco a barra e trabalhar o kite com mais velocidade na zona de força. Essa velocidade ela vai ser maior ou menor de acordo com o controle do aluno, certo? Então, quando o aluno sente esse arrasto de forma mais, vamos dizer, agressiva, mas dentro do controle, certo? Ele consegue ter mais segurança com o kite, porque ele acaba sentindo o que o kite pode fazer, do que o kite pode gerar no sentido de força. Então ele acaba ficando, depois dessa aula, muito mais seguro com o kite, certo? Depois do body drag de força, que é o body drag com as 2 mãos, né? Nós iremos passar para o body drag Superman. O body drag Superman é também conhecido como body drag upwind, né? É o body drag que o objetivo é resgatar a prancha. Quando o aluno ele está aprendendo no mar, ou quando ele perde sim, ou quando ele veleja e cai no mar ou numa lagoa funda, ele não consegue andar para trás, certo? Então o vento sempre joga ele para frente e a prancha fica sempre atrás, ou seja, ele vai dar um wind e a prancha fica upwind, acima. Então como sair de um ponto downwind, ponto abaixo, para chegar no ponto acima, que é para resgatar a prancha. Então só o body drag Superman é que o aluno vai conseguir resgatar a prancha, a qual você vai ver aí na aula específica de body drag Superman, certo? O próximo body drag é o body drag com a prancha, né? Eu já percebo que muitos dos instrutores eles não executam esse body drag, não sei porquê, talvez pela facilidade que então acham que não é necessário, mas enfim, na minha didática eu vejo muito necessário, porque o aluno precisa sair das áreas de risco. Então o body drag com a prancha é para que o aluno se afaste das áreas de risco, certo? Por exemplo, aqui na nossa região vai haver pedras, vai haver uma casa, vai haver uma barraca, então vai haver muitos banhistas. Então esses momentos de perigo, né, que possa acontecer alguns acidentes, então para se afasta de uma forma mais tranquila com o body drag com a prancha na mão, né? Também usaremos body drag geralmente o aluno quando vai ter sair da lagoa e vai ter suas aulas no mar. Então o aluno no mar, ele não coloca a prancha no pé e sai quicando onda, é perigoso, ele não sabe, ele não tem base para isso ainda. Então o que acontece? Ele entra nessa zona de onda, né, da arrebentação, ele entra com o body drag com a prancha, para que depois das ondas, depois da arrebentação, ele coloque a prancha no pé e comece a dar os seus primeiros velejos no mar. Beleza? Então, terceiro body drag finalizado. A partir daí, com as técnicas de body drag aprendida, que vai dar mais controle ao aluno, depois nós iremos fazer a simulação de subir na prancha. O que é a simulação de prancha? A simulação de prancha é
todo o processo que será organizado para que você suba na prancha de uma maneira segura, tranquila e fácil, beleza? O processo de subir na prancha requer muitos cuidados, porque é geralmente nessa fase que o aluno ele costuma se machucar, levar trancos maiores, entendeu? Chega até a sentir um pouquinho a coluna, cai às vezes de mau jeito na água, ou cai na água rasa, enfim, certo? Então, estou falando da fase de prancha. Então é por isso que a simulação de prancha é importante para organizar todo o processo de subida quando ele estiver com a prancha no pé, certo? Esse processo de simulação eu irei também explicar na aula de simulação de prancha, certo? Então, depois da simulação de prancha, nós iremos para, enfim, a saída na prancha, né? Como colocar a prancha no pé, como se posicionar em relação ao vento, como entrar na janela do vento com a posição do corpo ajustado. Então, todo esse processo, a partir daí, todo esse processo será melhorado a partir do momento em que o aluno ele vai se ajustando, ele vai aprendendo, ele vai como é que eu digo, ele vai percebendo que o seu movimento, o seu corpo, ele está se encaixando dentro da força necessária, dentro da pressão necessária, ou seja, velocidade de descida e subida de kite com pressão de barra. Então, a partir daí o processo da prancha será um processo contínuo de ajustes, certo? De ajuste, de melhorar a postura do aluno para que ele possa velejar de forma mais tranquila, que ele possa sair com menos arranco, que ele possa entender melhor como é que funciona esse processo em que as habilidades elas são ali colocadas à prova, né? Equilíbrio, controle do kite, né? Posição do kite, posição do corpo, posição da prancha. Então, a partir daí é só a fase de prancha, a qual o aluno ele vai praticar e o instrutor vai estar ali do lado passando as informações necessárias dentro desse processo, certo? Então, essas são as informações. Outra coisa muito importante, o pouso e a decolagem, que eu também irei explicar numa aula específica. O pouso e a decolagem, ela só é ensinada para o aluno, no término do curso. O pouso e a decolagem em si, fora d'água, ela é ensinada no término do curso. Por quê? Porque a maioria dos acidentes acontece fora d'água, no pouso e na decolagem. Então o aluno, durante todo o processo do curso, ele está ali praticando a decolagem, né, que é o relaunch, que é a redecolagem na água. Então, essa prática vai dar a habilidade para que no final do curso ele possa treinar esse pouso e a decolagem fora d'água. Então, ele irá treinar sim, mas dentro d'água, beleza? Então, uma dica para vocês que são curiosos, pessoas que gostam de ficar olhando o kitesurf, tenha muito cuidado quando alguém estiver pousando o kite ou decolando o kite, porque nesse momento que a maioria dos acidentes acontece. É uma dica que fica aí, certo? E o aluno precisa treinar isso na água primeiro, para no final do curso o instrutor colocar ele para pousar e decolar o kite num ambiente, num local em que ele possa fazer esse exercício com tranquilidade. E sempre, beleza? Sempre velejar priorizando a segurança de você e a segurança dos outros. Aqui é o canal Cabuloso Kite Info, ok? Obrigado pela participação de todos vocês. Voltamos no próximo vídeo com outras informações. Valeu!